Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre limites, a gente vai bater um super papo sobre limites, a gente vai sair do zero para aprovação nesse aulão aqui, beleza? Então vamos ver o que a gente vai discutir hoje. A gente separou aqui 7 módulos que a gente considera mais importantes para vocês, para essa provinha de limites, tá? E a ideia é a seguinte, no primeiro módulo eu vou fazer uma introdução, tá? E vou falar com vocês sobre o que é o limite, as propriedades mais importantes, a gente vai falar também de limites laterais e a gente vai aprender a ver quando que o limite existe ou não, tá bom? Aqui no segundo módulo a gente vai falar de divisão de polinômios quando x tende a constante. Aqui a gente vai começar a ver as temidas indeterminações e a gente vai descobrir como é que a gente se arma contra elas, beleza? Vou dar várias ferramentas para a gente trabalhar com isso aí. No módulo 3, a gente vai continuar vendo indeterminações, só que agora quando x tende a infinito, tá ok? No 4, a gente vai falar do teorema do confronto, que é uma ferramenta bastante útil para a gente resolver alguns limites. O 5, a gente vai falar sobre limites fundamentais, que na verdade são alguns limites que a gente não vai calcular, a gente vai supor que a gente já conhece o resultado, e esse resultado vai ajudar bastante a gente, tá? São alguns limites famosos que é bom a gente conhecer. 6, a gente vai falar sobre continuidade, tá? A gente vai descobrir como é que a gente faz para ver se uma função é contínua ou não, se ela não for contínua, onde que ela não é contínua, tá? E aproveitando, a gente vai falar de teorema do valor intermediário, tá ok? E no módulo 7, para fechar, a gente vai falar de assíntotas horizontais e assíntotas verticais, tá ok? Esse código de cores aqui, o que significa? Esses vermelhos, módulos vermelhos, com certeza vão cair na sua prova. Com certeza absoluta que esses caras aqui vão cair na sua prova, beleza? Corzinha azul, vão cair também, tá? Mas eles não são tão importantes quanto os vermelhos, tá? Eles são muito importantes também, mas os vermelhos são importantes pra caraca, tranquilo? E os verdes, pode ser que eles caiam, tá? É legal você dar uma olhadinha aí, preparado, tá? Mas com certeza esse módulo aqui é menos importante que os outros, mas é legal saber. Tranquilo? Então vamos começar com a nossa introdução, vamos lá. Primeiro, o que é um limite? Bom, a gente vai começar pensando no seguinte, como é que eu leio isso aqui? Isso aqui a gente lê da seguinte maneira. Aqui eu quero calcular o limite de x ao quadrado quando x tende a 4. Ou seja, conforme o x vai se aproximando de 4, o que acontece com essa minha função aqui? Com essa função x ao quadrado, tá? Então, para começar, vamos pensar que eu não vou botar aqui direto x igual a 4, porque o limite não é isso. O limite é o que acontece com a minha função quando eu me aproximo de 4. Então vamos colocar aqui alguns valores que vão se aproximando de 4 e vamos ver o que acontece com x ao quadrado, ok? Então os valores próximos de 4 poderia ser 3. O que acontece com x ao quadrado quando x é igual a 3? O x ao quadrado vai para 9, correto? Beleza, vamos chegar mais perto um pouquinho. Se x for 3,5, o meu x ao quadrado vai para 12,55, tá? Não fiz de cabeça não, já tinha feito antes. Beleza. Se for 3,9, se x for 3,9, o meu x ao quadrado vai para 15,21. Tranquilo? E aí eu vou chegar muito perto, eu vou botar 3,99. O que vai acontecer com x ao quadrado? X ao quadrado vai se aproximar de 15,9201. Beleza. Vamos parar por aqui só para você não dormir. Eu estou percebendo, não sei se você está percebendo a mesma coisa, que esses caras aqui estão ficando cada vez mais próximos de 16. Se eu colocar aqui 3,999, vai ficar mais próximo ainda de 16. Vocês concordam comigo? Beleza, então a gente calculou o nosso primeiro limite. Esse limite aqui dá 16, é exatamente isso. Poxa, mas então significa que é só substituir? Bom, nem sempre vai dar certo, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer num limite é substituir e ver o que acontece, tá ok? A gente vai falar agora de umas propriedades, tá? E elas justificam por que a gente pode substituir o valor do que o x está tendendo direto no limite, tá ok? Vamos lá. Eu separei esse exemplo aqui que parece muito super complicado, mas é legal porque eu vou usar ele para tratar todas as propriedades de uma vez só e depois a gente não precisa mais se preocupar muito com elas, ok? Então vamos lá.
Primeira propriedade muito importante. Tá vendo que aqui em laranja tem sinais de mais e sinais de menos? Eu coloquei esses caras aqui para falar com vocês que o limite da soma e da diferença eu sempre posso separar na soma e na diferença dos limites. O que significa isso? Esses caras aqui, sempre onde tiver um mais ou um menos, eu posso separar, eu posso quebrar em mais limites. Então eu vou fazer isso, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou ficar com limite quando x tende a 1 de 3, tá? Então isso aqui é o limite de uma constante, já vamos falar o que vai acontecer, tá? Mais limite de 5x, e aí eu já vou fazer o seguinte, esse 5 daqui, aliás não, vou escrever devagarzinho, fazer bonitinho com vocês merecem. Vamos lá, aí eu vou ficar com o limite desse cara daqui também, mais, mais não, né, pulei, menos esse e elevado a x, menos o limite com x tendendo a 1, de e elevado a x, tranquilo? Mais o limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado vezes seno de π vezes x sobre 2, tranquilo? Mais o limite quando x tende a 1 do logaritmo de x dividido por x mais 1, beleza. Essas funçõezinhas aqui, para quem não está lembrado, exponencial, seno, logaritmo, eu vou dar uma relembrada rapidinho aqui durante esse exemplo mesmo, tá? O que vai acontecer? Aqui a gente tem o limite de uma constante. O limite de uma constante sempre dá a própria constante, tá? O 3 não está nem aí se o x tende a 1, tende a 2, tende a 3. Pro 3 não importa, 3 é 3. Então isso aqui morreu, é 3. Aqui, tá vendo que eu tenho uma constante vezes uma função? A gente pode fazer isso aqui, ó. Esse 5 pode vir para frente do limite. E aí fica 5 vezes o limite de x, tá? Então vai ficar 5 vezes o limite de x. Então vou colocar aqui o limite quando x tende a 1 de x. Tranquilo? Beleza. Menos o limite de e elevado a x, eu vou escrever só nesse aqui, tá, gente? Porque senão vai dar muito trabalho fazendo os outros. Mas sempre que você tem um limite de uma função, você pode colocar o limite lá dentro daquela função. Então isso aqui poderia ficar, por exemplo, e elevado ao limite de x tendendo a 1, quer dizer, o limite com x tendendo a 1 de x. Tá vendo que eu peguei o limite e joguei lá dentro da minha função? Tranquilo? Beleza. Eu poderia aqui no seno fazer a mesma coisa, botar seno do limite, tá? Mas vai dar muito trabalho, então não vou fazer isso agora. Aqui eu tenho um produto, tá? Aqui eu até coloquei em cores diferentes. Uma função era vermelha e a outra função era azul. O limite de produto eu também posso separar. Então vai ficar o limite de x ao quadrado, limite quando x tende a 1 de x ao quadrado, ok? Vezes, vou botar aqui entre colchetes, vezes o limite quando x tende a 1 do seno de πx sobre 2. Beleza? Isso mais, aqui mesma coisa, eu tenho um quociente, eu posso colocar o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Vou fazer isso. Vai ser o limite do logaritmo de x, quando x tende a 1, dividido pelo limite, quando x tende a 1, de x mais 1. Beleza? Tá, aí agora vamos calcular esses limites todos. 3 mais 5 vezes o limite de x. O limite de x, quando x tende a 1, é o próprio 1. Então vai ficar 3 mais 5 vezes 1. Beleza? Beleza. Isso menos e elevado a... Isso aqui é limite de x quando x tende a 1. Isso vai dar 1. Então isso vai dar e elevado a 1. Tranquilo? Vamos embora. Mais... Aqui vai ficar x ao quadrado, quando x tende a 1, vai dar 1 ao quadrado. Vezes o limite do seno de π sobre 2, de πx sobre 2, quando x tende a 1. Quando x tende a 1, isso aqui vai virar simplesmente o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é igual a quanto? Lembra que π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. 90 graus tem o seno igual a 1. Tranquilo? Beleza. Mais... Aqui é o limite do logaritmo de 1, né? O logaritmo de x, quando x tende a 1, vai dar logaritmo de 1. E o logaritmo de 1 é igual a 0, tá? Dividido por, aqui vai dar 1 mais 1 dá 2, mas não importa porque em cima já deu 0, né? Beleza.
Então, quanto é que vai dar isso aqui? 3 mais 5, isso aqui dá 5, né? Então, por enquanto, a gente tem 8, menos E, mais 9. Mais 1, que vai dar 9, né? Então, isso vai dar 9 menos E. Tranquilo? Beleza. E aí, só para lembrar, quais foram as funçõezinhas que a gente viu aqui? A gente viu a exponencial. Para quem não lembra, a função exponencial se comporta desse jeitinho aqui, tá? Esse número E, ele é um número, como outro qualquer. Ele é 2,7 qualquer coisa, tá? Se fosse, por exemplo, 2 elevado a x, a curva seria assim também, só que um pouquinho menos inclinada. Se fosse 3 elevado a x, a curva seria assim também, só que um pouco mais inclinada, tranquilo? E elevado a x é uma curva exponencial. O logaritmo, que foi essa outra que a gente viu aqui, ela tem essa cara aqui, tá? Não existe logaritmo de números negativos, tá? E, como eu falei com vocês, ó, o logaritmo de 1 é 0. Esse ponto aqui é o x igual a 1. Tranquilo? Beleza. Eu mostrei as duas juntas porque uma é a inversa da outra. Tranquilo? Se eu aplico o logaritmo de uma exponencial, dá o próprio valor. A gente viu aqui o seno. E aí, só para lembrar, a gente tem o seno e o cosseno, que são funções periódicas. Tranquilo? As duas têm mais ou menos a mesma cara. A diferença é que aqui no zero, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. E aproveitando que eu falei deles, tem também aqui a tangente, que tem uma carona um pouquinho mais diferente, mas ela também é uma função periódica, tranquilo? E é isso. Essas são as funções trigonométricas. Coloquei elas juntas porque elas são trigonométricas. Tá. Voltando a esse exemplo aqui. Eu poderia, no fim das contas, a partir daqui, ter substituído direto o valor de x tendendo a 1. Aqui, se eu colocasse direto x igual a 1, aqui, teria dado exatamente a mesma coisa. Então, se eu vou substituir, por que eu tenho que aprender as propriedades? É uma excelente pergunta. Minha resposta para você é, porque pode cair exemplos desse tipo aqui, em que a função não é dada e ele te dá algumas informações sobre algumas funções e pede um novo limite, que depende desses caras. Então você precisa conhecer, nesse caso, as propriedades. Então vamos resolver isso aqui. Por exemplo, ele fala que o limite de uma função f, quando x tende a 0, vale 1. O limite de uma função g, quando x tende a 0, vale 3. E o limite de uma função h, quando x tende a 0, vale menos π. E ele pede esse novo limite aqui. O limite de f de x vezes g de x ao quadrado mais cosseno de h de x. Tá? O que a gente teria que fazer? A gente teria que separar esses caras. Então ficaria o limite, quando x tende a 0, de f de x, tá? Vezes o limite de g de x. E aqui é g de x ao quadrado, né? Então vamos colocar tudo ao quadrado. Lembra que o limite pode entrar na função? Então vai ficar assim. Tranquilo? Mas aqui eu posso colocar o limite do cosseno de h de x ou o cosseno do limite de h de x. Tranquilo? E agora, ó, essas coisas aqui são informações conhecidas. Isso aqui eu conheço, tá aqui, tá vendo? Isso aqui eu conheço, beleza? E isso aqui eu também conheço, tá? Então agora eu vou só substituir valores. Limite de f de x é 1. Então eu coloco aqui 1 vezes. O limite de g de x é 3. Então eu vou colocar aqui 3 ao quadrado, ok? Mais o cosseno do limite de h de x, que é menos π. Entenderam? Então, para esse tipo de questão, as propriedades são importantes. Tranquilo? Aí, resolvendo isso, vai dar 9, né? Aqui, 3 ao quadrado dá 9 vezes 1, continua dando 9. E o cosseno de menos π, o menos π seria menos 180 graus. O cosseno lá seria menos 1. Tranquilo? Então, isso daria 8. Beleza? Beleza, vamos continuar. Aqui, eu quero falar sobre uma coisa importante com vocês, que é o seguinte. Aqui eu quero calcular qual é o limite quando x tende a 0, de 1 sobre x ao quadrado. Vamos ver o que acontece usando aquela nossa tabelinha, tá? Porque se a gente substituir de cara, o que vai acontecer? Vai dar 1 dividido por 0, né? E isso não está definido.
né? Isso não significa nada. Mas eu não quero quando x é exatamente igual a zero, eu quero quando x se aproxima de zero. Então vamos ver o que acontece quando x se aproxima de zero. Vou colocar uns valores aqui, por exemplo, 1. Quando x é igual a 1, a minha função dá 1 também, tá? E aí vamos diminuindo até chegar em zero. Quando x for meio, 1 dividido por meio ao quadrado dá 4, tá? Quando x for 0,1, esse cara daqui vai dar 100. E agora eu vou chegar bem perto de zero, vou botar 0,001. Esse cara daqui vai para 1 milhão. Pode acreditar, coloca aí na tua calculadora que você vai ver. O que significa isso? Significa que conforme eu vou me aproximando de zero, a minha função está crescendo indefinidamente. Beleza? Ela está ficando cada vez maior. O que significa isso? Isso significa que o meu limite não existe, tá? A gente costuma escrever dessa maneira aqui, ó. A gente diz que a minha função tem limite igual a mais infinito. Tranquilo? Mas se a questão ainda te perguntar se o limite existe, sua resposta é não. Se a minha função explode, o limite não existe. Tranquilo? Beleza. Agora vamos voltar para esses dois exemplos que eu já dei para vocês, porque eu tenho uma coisa para confessar. Eu tapeei vocês um pouquinho. Por que eu tapeei vocês um pouquinho? Nesse primeiro limite aqui, quando eu falei que eu queria me aproximar de 4, eu botei 3, 3,5, 3,9, 3,99, ou seja, eu me aproximei com valores menores que 4, certo? Aqui, quando eu queria me aproximar de zero, eu coloquei 1, meio, 0,1, ou seja, eu me aproximei com valores maiores que zero. Então por que em cada um eu fiz uma coisa? Na verdade, eu posso fazer as duas coisas nos dois. Vamos fazer aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. Aqui, eu vou me aproximar desse cara agora com valores maiores do que 4, e não menores como eu fiz antes. Então vamos lá, vai ser 5, e aí x ao quadrado dá 25. Ok. 4,5, e aí x ao quadrado daria 20,5. Tranquilo? 4,1, e aí x ao quadrado daria 16,81, tá? E 4,01, bem pertinho de 4, daria 16,0801. Ou seja, o meu limite continua dando 16. Tranquilo? Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Nesse caso, eu vou chutar valores que são menores do que zero. Tranquilo? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem ver. Então eu vou começar, por exemplo, com menos 1. Quando x for menos 1, isso aqui vai continuar dando 1, né? Quando x for igual a menos meio, isso aqui vai continuar dando 4. Por causa desse quadrado, né? Os valores vão ser todos iguais. Então aqui menos 0,1 vai continuar dando 100. E aqui menos 0,001 vai continuar dando 1 milhão. Tranquilo? Beleza. E aí por que eu falei que eu tapeei vocês? Porque o limite, na verdade, quando a gente calcula, a gente tem que olhar para os dois lados. Tá? Eu comecei olhando de um lado só para vocês não ficarem muito assustados logo de início, mas agora que a gente já está começando a ficar mais confiante, vocês têm que saber que tem que olhar dos dois lados. E por que isso é importante? Olha para esse novo exemplo aqui. Agora eu não vou fazer com carinha, tá, gente? Eu vou pensar junto com vocês, eu vou tentar guiar o pensamento de vocês. A ideia aqui vai ser a seguinte, eu tenho o limite desse carinha aqui, 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, tá? Então vamos pensar. Se eu substituir direto, vai dar 1 sobre 0, ok? Que não está definido. Então a gente tem que pensar não no próprio 1, em valores próximos de 1. Se eu me aproximar de 1 pela direita, o que significa se aproximar pela direita? Com valores maiores do que 1, esse cara daqui vai dar um número um pouquinho maior do que 1, menos 1, vai dar um número quase igual a 0, só que positivo, concorda? Beleza, eu vou escrever isso e vou explicar para vocês do que eu estou falando. A gente está falando, na verdade, de limites laterais. Como assim? Deixa eu colocar aqui a minha função. 1 dividido por x menos 1, tá? E o que eu falei com vocês é que eu estou me aproximando com valores sempre maiores do que 1. Isso significa que eu estou me aproximando de 1 pela direita. Essa é a notação que a gente vai usar, tá? Isso aqui é o limite da minha função quando x tende a 1 pela direita, ou seja, com valores maiores do que 1. Isso vai dar o quê? Como eu falei agora, um número um pouquinho maior que 1 menos 1 vai dar um número um pouquinho maior do que 0. Então 1 dividido por um número muito pequeno positivo vai dar mais infinito, ok?
E agora vamos olhar o limite vindo pela esquerda, ou seja, com números um pouquinho menores do que 1, tá? Então vai ser o limite da mesma função, só que agora olhando pelo outro lado, literalmente. Agora eu tenho aqui um número um pouquinho menor do que 1, menos 1. Vai dar negativo, né? Vai dar uma coisa próxima de zero, só que negativa. 1 dividido por um número muito pequeno negativo vai dar menos infinito, tá? Ou seja, eu estou vendo aqui que os limites laterais não são iguais. Tranquilo? E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Se explodir, se o limite for, você está vendo que vai para mais infinito ou vai para menos infinito, você sempre tem que verificar os limites laterais, beleza? Porque existe uma chance muito grande de, por um lado, ir mais infinito e, por outro lado, ir menos infinito. Tranquilo? Mas aí isso significa que eu só preciso me preocupar se explodir? Nope. Vamos ver esse exemplinho aqui. Existem várias questõezinhas clássicas de funções que são definidas por partes. O que significa ser definido por partes? Exatamente isso. Essa função f de x aqui, ela, quando x é menor do que zero, ela se comporta desse jeito, mas quando x é maior do que zero, ela se comporta desse outro jeito, tá? E aí eu quero calcular quanto vale o limite da minha função quando x tende a zero, tá? Só que eu estou vendo que ela se comporta de maneiras diferentes de um lado e de outro. Então, sempre que isso acontecer, tenho que olhar os laterais também. Então vamos fazer isso. Eu quero calcular isso aqui. Vamos olhar os laterais. Tranquilo? Beleza. Vamos olhar primeiro pela direita, tá? Então, o limite, quando x tende a zero, vou botar de vermelhinho aqui para ficar igual, pela direita dessa minha função aqui, e aí a gente tem que ver. Quando x está tendendo a zero pela direita, significa que ele é maior do que zero. Ou seja, eu estou nesse intervalo aqui. E aí minha função se comporta dessa forma. Vai ser para essa parte da função que eu vou ter que olhar. Tá? E aí a gente substitui, normal, como a gente está acostumado. Se x for igual a zero, a minha função vai ter limite igual a 2, nesse caso. Tá? E se for pela esquerda? Vamos ver. Quando o limite tende a zero pela esquerda, quando é pela esquerda, x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, ela se comporta desse jeito aqui, a minha função. Então eu vou usar essa definição. Colocando ali o valor de x, eu vou achar que a minha função tem limite igual a menos 1. E o que significa isso? Olha aqui. Coisa muito importante, hein, gente? Isso aqui agora. Eu descobri que o limite da minha função, quando x tende a zero pela direita, é diferente do limite da minha função quando x tende a zero pela esquerda. O que significa isso? Isso significa que meu limite não existe, beleza? Isso daqui é condição principal para o limite existir. Os laterais têm que ser iguais. Se eles forem diferentes, não existe, tá? Então, questãozinha que está perguntando se o limite existe. Você tem que olhar os laterais e tem que ver se eles são iguais. Se eles forem finitos e iguais, o limite existe. Se eles forem iguais, mas ainda assim explodirem para o infinito ou para menos infinito, também não existe. E se cada um deles existir separadamente, mas um não for igual ao outro, o limite no ponto da função, nesse ponto aqui, não existe. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai falar rapidinho de indeterminações. A ideia é a seguinte, o que é uma indeterminação? Vamos ver esse limite aqui. O que acontece se eu substituir direto? Se eu substituir direto, olha o que vai acontecer. Aqui em cima vai ficar 3 ao quadrado menos 9, dividido por 3 menos 3. Ou seja, 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. E isso é uma das indeterminações. Aqui, por enquanto, a gente não tem o que fazer. A gente não sabe ainda o que a gente pode fazer. Mas no próximo módulo, a gente vai ver várias técnicas para ver como que a gente sai de limites desse tipo. As indeterminações principais que a gente vai ver nesse aulão vão ser 0 sobre 0, infinito sobre infinito, a gente vai ver também, e infinito menos infinito. Essas são algumas das formas de indeterminação que a gente vai estudar. Tranquilo? Então, para esse módulo, a gente vai ficando por aqui. Dá uma olhadinha
nos exercícios que a gente tem aí embaixo, tranquilo? Para você ficar muito seguro nessa parte da matéria. E é isso aí, vamos prosseguir.